estudante, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, seus familiares, todo mundo se cuidando. Se ainda não tomou vacina, deve estar chegando a tua vez. Quem já tomou precisa da segunda dose, não vamos descuidar disso agora. Você lembra da nossa última aula, a gente falou bastante sobre isso. É o momento da gente continuar se cuidando pelo menos mais um pouquinho para a gente sair disso de vez. Para você que não me conhece ou não se lembra, eu sou o professor Henrique, sou professor das práticas de ciência e tecnologia. Estamos começando um novo ciclo de estudo nesse momento. Então pega o seu material, desliga tudo que for te distrair, presta atenção em mim, que a nossa aula começa depois da vinheta. Bom, você que já me conhece, está lembrado de mim, talvez você lembre um pouco da dinâmica das aulas, mas eu vou te pedir licença um minutinho, que tem um pessoal que está começando as práticas de ciência e tecnologia agora, né, que chegou para o 6º ano ou que não era do integral. Então eu preciso dar uma explicada para esse pessoal o que é a prática de ciência e tecnologia. Né? Se você estivesse aqui comigo, eu tenho certeza que você falaria melhor do que eu. Eu levantaria isso na sala, a gente discutiria para ver o que a gente estuda. Mas como eu estou aqui no estudo sozinho, vou tentar explicar para quem não se lembra ou está vendo pela primeira vez. Esse slide que apareceu aí para vocês são de 3 professores nossos, né? O professor Ezequiel, que dá aula no Santa Ana Mestra, a professora Claudiane, que dá aula no Pedro da Labona, e a professora Simone, que dá aula no Tanira Schmidt. Né? São 3 professores das práticas de ciência e tecnologia para alunos um pouquinho mais novos que vocês. Não sei se algum de vocês teve o prazer de ter aula com eles. E eu trouxe a foto dos 3 por uma razão muito simples, para que você desse uma olhada na dinâmica da sala de aula. Repare que a dinâmica é um pouco diferente, né? Embora eles estejam trabalhando com crianças menores que você, repare que não tem carteira, enfileirado, todo mundo um atrás do outro, não é esse o esquema. Então, se você olhou o título da aula e falou ciência e tecnologia e você ama ciências, pode ficar feliz. É parecido, mas não é a mesma coisa. Se você olhou o título e falou ciências, nossa, não gosto de ciência, pode ficar feliz que não é a mesma coisa. O que a gente faz nas práticas do integral não é a mesma coisa que se faz na disciplina de ciências, isso que eu quero te mostrar hoje. Então a nossa pergunta é, o que a gente estuda nas práticas de ciência e tecnologia? O que a gente vai ver ao longo dessas aulas? Na escola, o que se vê? Como que a gente vai trabalhar ao longo desse ano? Se você já me conhece, você sabe como normalmente eu abro as minhas aulas. Eu fiz isso praticamente em todas, se não em todas. E eu vou continuar fazendo o que eu acho interessante, acho que é o tipo de coisa que você deve ter contato. Eu normalmente trago uma reportagem para a gente analisar, né, e ver o que essa reportagem tem a nos dizer, como que a gente pode lidar com isso, o que a gente tem para aprender com ela. E não foi diferente dessa vez. Trouxe uma reportagem, vamos analisá-la agora, então fique de olho. Dê uma olhadinha no título dessa reportagem, vou pedir para colocar a tela inteira para você ler com mais facilidade. Olha lá, a importância de estimular o jovem a entender a ciência. Esse jovem quem é? Sou eu? Óbvio que não, esse jovem é você. E repare no que eu grifei ali, ó, o grifo em maiúsculo, negrito, tudo foi eu que fiz, não é da reportagem. Vamos ler junto, olha ali, ó, entendimento da ciência e do método científico. Né? É o primeiro destaque que eu vou fazer, ciência e o método científico. O segundo ali, ó, estamos vendo os efeitos desastrosos da falta de entendimento que uma grande porção dos seres humanos tem da ciência biológica. Eu não sei se essa frase faz sentido para você, mas acho que faz, hein? A gente está vivendo uma época, não sei exatamente por quê, não sei se as pessoas estão conversando sobre isso na internet e acham pessoas que têm as mesmas dúvidas que elas, as mesmas incompreensões que elas, mas nós estamos vivendo um período complicado e que muita gente não acredita no que a ciência fala, ou mais, tem dúvidas tão elementares, tão básicas, que essas dúvidas fazem com que elas acreditem em coisas absurdas, estapafúrdias, assim, tenham receios que não são reais, que acreditem em coisas que não têm cabimento. Uma pessoa, com todo respeito, que não tenha tido acesso ao estudo, que não tenha esse tipo de conhecimento, eu perdoo. Eu perdoo a pessoa ter esse tipo de incompreensão, assim, eu entendo isso. Mas você não. Você que frequenta a escola, você que está vendo essas aulas, acreditar em certos tipos de coisas é inaceitável. E é isso que a reportagem está trazendo, né? Como é que a gente vai fazer nesse exato momento com que as pessoas mais jovens tenham interesse por isso, compreendam a ciência, compreendam o método científico, para que, numa fase possivelmente mais adulta, né, daqui a algum tempo, elas não caiam nas mesmas dúvidas que hoje você vê um grupo de adultos caindo, defendendo coisas que são indefensáveis. Né? Então esse talvez seja um grande objetivo assim, da aula, uma coisa para a gente ter a mente, porque eu vou retornar nessa reportagem lá no finalzinho da nossa aula. Pois bem, como chama a nossa prática? Prática de ciência e tecnologia. Acho que a primeira pergunta que cabe, né, já que a gente tem que fazer você entender a ciência, o método e tal, é o que é ciência? Então, nesse slide tem um monte de figura aí, né, relacionadas à ciência. Então tem um astronauta, um dinossauro, fóssil, não sei o que vem na sua cabeça quando você pensa em ciência, DNA, ímã, ali tem um monte de coisa, né?
Eu vou colocar uma definição mais complicadinha no próximo slide, depois embaixo dela já tem uma um pouco mais fácil, mas eu preciso colocar essa mais complicada porque é o jeito certo de se falar. Então vamos ler junto aí de novo. O que é ciência? É o conjunto de conhecimentos sistematizados adquiridos via observação, pesquisa e verificação. Então vamos para uma mais fácil, que essa ficou difícil. Em outras palavras, é se fazer perguntas, levantar explicações, pesquisar, verificar se você está certo e se você não estiver certo, refazer a tua ideia original, refazer a tua hipótese. Né? Isso é fazer ciência. Então aquela ideia do cientista com uma roupa tipo essa aqui, ó, um jaleco branco, um cara de óculos no laboratório, ela não está certa. Ou pelo menos ela está incompleta. Cientista não é isso. Cientista é a pessoa que faz ciência. Ponto. Né? Quando que você faz ciência? Quando você faz isso. Quando você enxerga alguma coisa, você pergunta, mas por que isso é assim? E daí eu pergunto para você já fez isso? Se a sua resposta foi não, nunca fiz, você está mentindo para mim. Duvido que você nunca tenha feito isso. É óbvio que você já se perguntou um monte de coisa. Eu não sei se você foi até o fim, se você foi pesquisar, se você perguntou para alguém, se você investiu, não sei. Mas que você já teve muitas dúvidas, eu não tenho dúvida que isso é verdade. Eu já tive, né? Todo mundo já teve. E à medida que a gente vai ficando mais velho, essas dúvidas vão diminuindo. Né? Eu já dei aula para crianças mais novas, né, para alunos mais novos do que você, e eles têm muitas dúvidas. À medida que o tempo vai passando, eles vão ficando mais receosos de me perguntar. Não sei se você é esse tipo de estudante, né, que tem vergonha de levantar a mão e tal. Eu não vejo vergonha nenhuma em fazer uma boa pergunta, mas você certamente já teve várias dúvidas que talvez ninguém tenha respondido. Vá atrás. Isso é fazer ciência, levantar uma hipótese. Por exemplo, algumas aulas atrás, eu trouxe uma imagem mais ou menos como essa aqui e perguntei por que o céu era azul. Você sabe a resposta disso? Se você assistiu a aula, talvez você saiba, talvez você não lembre, mas veja, essa imagem tem várias coisas que podem gerar perguntas, né? A gente pode fazer perguntas sobre várias coisas ali dentro. Tem um monte de planta, tem o céu. Tá? Então vamos levantar algumas agora, só a título de curiosidade mesmo. A primeira pode ser essa. O céu é azul por quê? Você sabe a resposta? Se você não sabe, você nunca se perguntou por que o céu é azul? E por que ele tem diferentes tonalidades de azul? Por que quando o sol nasce a cor é diferente? Quando o sol se põe a cor é diferente? Você já se perguntou isso? Se nunca se perguntou, está na hora de se perguntar. E vou te fazer talvez uma mais fácil, ver se você responde essa. Essa nuvem ali é o quê? A nuvem é o vapor d'água. Tá, tudo bem, mas tem vapor d'água nessa sala, né? Por que não tem uma nuvem em volta de mim aqui? Aqui tem vapor d'água. Por que não se forma uma nuvem aqui, perto de mim, em cima da mesa aqui? Ó? Por que eu não consigo formar uma nuvem aqui? Essa história da nuvem é o vapor. Tá, mas tem vapor aqui dentro. E eu não estou perguntando, estou afirmando. Tem. Por que não tem uma nuvem aqui dentro? Você se perguntou isso? Né? Como que essas nuvens se formam? Por que se formam no céu e não rente ao sol? Ou se formam rente ao sol? É esse tipo de pergunta que eu estou falando. Você já fez isso pelo menos uma vez, né? Vamos por umas um pouquinho mais absurdas, só para pegar o espírito da coisa. A zebra, esse animal que você está vendo aí, que não é brasileiro, mas acho que é um bom exemplo, é um animal preto com listras brancas ou branco com listras pretas? Pense um pouco e veja se você consegue me responder essa pergunta ou se ela não faz sentido para você. Pode ser que ela não faça. Porque, na verdade, depende, né? Não sei se você entendeu o que eu estou querendo dizer com isso, porque a pergunta é meio estranha. Veja, a minha pele não é da mesma cor do que os pelos do meu corpo. Será que é isso que eu quero dizer? Por exemplo, se eu raspar todos os pelos de uma zebra, que cor que ela fica? É isso que você está falando? Se ela tem a pele preta ou a pele branca ou não? Você está falando só dos pelos. Então repare que a pergunta pode levar a várias interpretações. Mas não, vamos falar só dos pelos. É um animal preto com listras brancas ou branco com listras pretas? Sabe de uma coisa? Eu não vou te responder. Vou deixar você tentar me responder. Vou te dar uma dica apenas. Pensa onde ela mora, né? Falando de um jeito bem simples, assim, na savana africana, que é mais ou menos ali onde ela está, e a cor que ela tem a ver com o lugar onde ela mora. Então pense um pouco, para quem vive num lugar extremamente quente, é melhor ter uma cobertura de pelo preto ou é melhor ter uma cobertura de pelo branco? Ela não tem nenhuma coisa nem outra, ela é zebrada, ela tem listras, mas predominantemente ela é preta ou ela é branca? Difícil, né? Já se fez a pergunta? Se não se fez, faça agora. Ou essa pergunta aqui, ó. Por que as bolhas de sabão são redondas? Não sei se você já se fez essa pergunta, não sei se você já brincou de bolha de sabão, espero que sim. Mas se nunca brincou, se você tiver um tempo, faz o seguinte, pega um arame desses de fechar, né, um saco de pão, assim, ou um fio, só que aí tem que ser um fio um pouco mais consistente, né, tipo um fio de luz, não dá pra ser um fio de costura. Um arame e faça um quadrado com este fio. Mergulhe num pouco de água com detergente e sopre, vê se sai uma bolha quadrada. Não vai sair, já vou te adiantar, vai ser uma bolha redonda. Daí faça um triângulo, sopre, vê se sai uma bolha triangular. Não vai sair, vai ser uma bolha redonda. E eu te pergunto, por quê? Por que ela é redonda? Já que eu estou fazendo numa forma quadrada. Se eu fizer uma pedra de gelo, por exemplo, sai quadradinha, né? Cúbica, na verdade. Porque se adequou à forma. Mas e a bolha de sabão, por que não? E vou além na pergunta, será que isso não tem nada a ver com o que a gente vê na natureza? Não sei se você já parou para pensar, mas grande parte das coisas são esféricas naturalmente, né? A Terra, ela é arredondada, ela é esférica, mas vamos pensar uma coisa um pouco menor. As frutas. Você consegue pensar em 5 frutas que não têm um formato arredondado?
Veja, eu não falei redondas, arredondadas. Uma maçã não é um círculo perfeito, mas ela é arredondada. Te dou uma de brinde, banana. Pense em outras 4. Te dou 3 segundos pra você fazer isso. 3, 2, 1. Pensou em mais alguma que não tem um formato arredondado? Te parece coincidência que as bolhas sempre saiam redondas, que a terra seja redonda e que a esmagadora maioria das frutas tenha um formato arredondado? Não sei, hein? Mas se você já nunca tinha se perguntado a respeito disso, se pergunte agora. Por que as bolhas de sabão são redondas? Também não vou te responder, não. No final da aula a gente conversa e vê como é que a gente vai responder essas perguntas. Mas uma coisa que é legal de você compreender da ciência como um todo é que tudo muda o tempo todo. A ciência não é uma verdade absoluta. Então, se alguém algum dia te disser já foi provado cientificamente, abre o olho. Não tem nada provado cientificamente. Por quê? Aquilo que foi provado não pode ser desprovado. E tudo que a ciência faz é transitório. Ela já acreditou em muita bobagem. Então eu não sei exatamente o que esses dois na foto aí estão fazendo, mas eu tentei pesquisar uma foto que mostrasse duas pessoas relacionadas à ciência meio desoladas, assim, né, meio encucadas com alguma coisa e tal, como se algo tivesse dado errado. Para te mostrar o seguinte, que a ciência já errou várias vezes. Essas perguntas que eu fiz para você, por que as bolhas são redondas, se a zebra é branca ou preta, e a outra pergunta, por que o céu é azul, por que não forma nuvem, já foram respondidas. A ciência já tem a resposta. Mas estão certas as respostas? Hoje sim. Mas pode ser que a gente descubra alguma coisa que mude completamente a nossa visão. Porque a ciência, veja a frase que eu pus, essas perguntas já foram respondidas pela ciência. Mas, olha o que a ciência já acreditou. Ela já acreditou numa coisa chamada geração espontânea. Você que é um pouquinho mais velho, tá aí no 7º, 8º, talvez você já tenha ouvido falar sobre essa teoria, né, chamada abiogênese. O que essa foto mostra? Ela mostra um frasco de vidro, ali, um jarro com um pedaço de carne, na 1A. Ali. E na 1B, ela mostra esse pedaço de carne cheio de larva, não sei se está conseguindo ver bem daí, né, com um ovo de mosca e tal, e com mosca saindo desse pote. E aí você olha e me pergunta, mas e daí? Não tem nada de errado nisso, né? Pois é, mas o que a ciência acreditava era que a larva, a mosca, saía da carne no sentido de a carne se transformava em mosca. Era isso que ela acreditava. Né? A carne se transformava em mosca, a madeira se transformava em cupim, o trigo se transformava em rato, o lodo se transformava em sapo, porque ninguém compreendia direito como é que a reprodução acontecia. Né? E se você parar para pensar, faz muito sentido. Você pega um pedaço de madeira que não tem nada de cupim, você deixa ele exposto ao tempo, daqui a pouco você abre ele, está cheio de cupim, e não tem madeira, né? Tem um vão ali onde devia ter madeira, o que aconteceu? Madeira virou cupim. É um raciocínio inteligente. Falso, mas inteligente, que se acreditou nisso por muito tempo em geração espontânea, que existia algum tipo de princípio vital no ar que transformava a matéria bruta em matéria viva. De tal forma que este meu lápis aqui poderia virar uma libelo a qualquer momento, né, se esse princípio agisse aqui. Parece absurdo, né? E de fato é. Mas pense que na época não se tinha muito conhecimento sobre como a reprodução acontecia e quando faziam esses experimentos, eles fizeram desse jeito que eu te falei. Pega o vidro lá, coloca a carne e vai embora. Volta daqui a alguns dias, está cheio de mosca. Não tinha câmera, né? Para você acompanhar e ver que na verdade foi uma mosca que botou um ovo lá, se alimentou dessa carne. Não se tinha. Então, veja, parece absurdo você imaginar que a ciência, que as pessoas mais inteligentes da época defendiam essa bandeira forte, mas defendiam. Ela já acreditou, para você ver como as coisas mudam, né? Ou isso aqui, ó. Não sei se você já ouviu falar em doenças miasmáticas. Doenças miasmáticas, miasma é uma outra palavra para poluição, assim, uma palavra diferente, né? Para poluição significa mais ou menos a mesma coisa. Não sei se dá para ver bem, a figura é meio antiga, né? Mas se você olhar bem o que as pessoas estão fazendo, elas estão meio que farejando, assim, ó. Farejando alguma coisa. O que são doenças miasmáticas? Vou te explicar com uma história que aconteceu comigo não faz muito tempo. Uma aluna minha chegou para mim, né? Ela estava vindo para a escola, uma aluna do ensino médio. Estava vindo para a escola e ela ficou um tempo sem vir. E eu imaginei que ela tivesse se adoentado, né, e tal. Ela veio e falou que a mãe dela pegou Covid, não ficou bem e tal. E eu perguntei se já estava tudo bem, se ela tinha pegado também e tal. E a gente começou a conversar depois da aula, né, sobre isso. E ela ficou bem e tal, e ela me falou uma frase mais ou menos assim. Ela falou, minha mãe estava bem, mas daí ela saiu na friagem e acabou pegando Covid. E eu virei para ela e falei, escuta, quem é teu professor de biologia? Os alunos do ensino médio têm biologia, né, não tem ciência. E ela estranhou a pergunta, porque sou eu, era eu o professor dela. Ela falou, você? Eu falei, não, eu não sou. Se você acredita que ela pegou Covid porque saiu na friagem, eu não sou teu professor não, é outra pessoa, porque eu não consegui te ensinar isso decentemente. E aí que ela se ligou, que ela só repetiu uma coisa que ela ouviu em casa, né? Porque a friagem não tem nada a ver com isso. Você fica doente se você entrar em contato com algum micro-organismo causador de doença. Ponto. Se tá frio, se tá calor, se é no deserto, não faz diferença. Pensa naquele camarada que mora na Sibéria, que mora na Rússia. Quando que esse cara tá na friagem? O tempo inteiro. O cara vive num lugar extremamente frio. Tá doente o tempo inteiro?
É óbvio que não. Então, para ser justo, o que o frio é capaz de fazer? O frio é capaz de te minar, assim, de baixar o teu sistema imune e te enfraquecer. E aí te deixar mais propenso a pegar alguma doença. Agora, o frio em si tem alguma coisa a ver com gripe, pneumonia, tuberculose, covid? Não. Isso é um erro básico. Básico, achar que você andou descalço, daí pegou pneumonia. Não, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. As doenças miasmáticas eram mais ou menos isso. Como não sabiam essa história de micro-organismo, como que as doenças eram transmitidas, se acreditava que elas vinham por um cheiro podre, às vezes por algum tipo de vapor. E essas pessoas estão procurando se não tem cheiro de cólera no ar. Não sei se lembra o que é cólera, uma doença que causa uma disenteria bem grave, transmitida por bactéria, mas eles estão procurando o tal do cheiro da cólera, né? E daí, para não pegar depois, eles começaram a usar aquela máscara que tem um bico grande, assim, você deve ter visto agora, nas épocas, já que a gente discutiu bastante sobre pandemia, né? Que reza a lenda que é de onde surgiu a expressão bico do corvo, né? Naquela máscara meio parecida com o corvo. Quem está no bico do corvo já está perto de uma doença, né? Já está numa fase mais avançada, alguma coisa assim. E esse aparelhinho do lado ali, ele tem um nome engraçado em português, ele chama fumigador, né? Para fazer uma fumigação. O que é fumigar? Jogar fumaça. Porque se o problema estava no cheiro, nas coisas que vinham pelo cheiro, eles enchiam aquilo ali de um cheiro agradável, não sei exatamente qual, mas provavelmente algum perfume, alguma erva, algum incenso, e eles enchiam o ambiente de fumaça, né? Talvez você já tenha visto isso em algumas pessoas mantêm essa tradição, né, de encher de fumaça pelo cheiro. Então, isso é um absurdo, você achar que uma doença transmitida pela água ou pela uma comida contaminada por um cheiro podre, né, e você ter que evitar o cheiro podre evitaria a doença? Não, tá errado. Mas a ciência já acreditou, as pessoas mais brilhantes dessa época defendiam isso. Então é isso que eu quero que você entenda, que a ciência ela se transforma, ela vai descobrindo coisas novas, ela vai se modificando, à medida que as dúvidas vão surgindo. E a gente vai aprendendo coisas novas, e pesquisando, investigando, descobre uma coisa que não sabia e ela vai se modificando. Isso é ciência. Então, observar, levantar hipóteses, testar a tua hipótese, ir atrás, pesquisar e chegar a uma conclusão. Só que a nossa prática não chama prática de ciência, chama prática de ciência e tecnologia. Então a segunda pergunta é, o que é tecnologia? De novo, tem uma frase bonita e uma mais simples. Conjunto de técnicas, habilidades, métodos e processos usados na produção de bens ou serviços ou na realização de objetivos. Vamos a mais simples. Em outras palavras, qualquer objeto ou técnica que usamos para facilitar a resolução de algum problema. Então, se quando você ouve a palavra tecnologia, vem na tua cabeça alguma coisa assim, ó, computador, chip, robô e não sei o quê, eu não vou dizer para você que você está errado. Você não está errado, você não está errada. Mas você está com um pensamento reduzidinho. Porque se você prestou atenção na definição, que é qualquer coisa que nos ajuda a resolver um problema, pensa bem se isso aqui, ó, não é uma tecnologia. É óbvio que é. Eu preciso escrever nesse papel. Não consigo fazer isso com o meu dedo. Agora, com o lápis aqui eu consigo. Então, é uma tecnologia que me ajudou a resolver um problema. As pessoas, em geral, ignoram isso como tecnologia. Isso que está nesse slide agora, não sei se você conhece, mas a primeira ali é uma máquina de escrever, revolucionou a maneira de se fazer livro, porque antes livro era escrito na mão. Você imagine o trabalho que dá escrever um livro de 300 páginas na mão. E se a pessoa errar, imagine o trabalho que não dá. Então a máquina de escrever revolucionou isso. O do meio aí são antibióticos, né, medicamentos, que também são uma baita tecnologia que resolveram um grande problema. E o terceiro talvez seja uma coisa que você tem em casa, eu tenho. Um filtro de barro, né, que também resolveu um problema, que é como deixar a água potável, como ajudar a gente a tomar uma água de melhor qualidade. Né? São tecnologias? Mas é óbvio que são tecnologias. Só não são tecnologias digitais, de informação, de comunicação, tá? Realmente não são. Mas tenta manter na sua cabeça uma ideia mais ampla de tecnologia, tá? Porque um monte de coisa é tecnologia, a gente tende a dar uma ignorada, né? Falar, isso não é uma tecnologia, lápis tecnologia? Sim, é uma tecnologia. Num sentido mais amplo, óbvio que é uma tecnologia. E a pergunta que não quer calar, mas por que a gente estuda tudo isso? E aí a gente volta na reportagem, né? A gente estuda tudo isso porque eu preciso que a sociedade seja feita de cidadãos que entendem o que é ciência, entendem o que é tecnologia. E entendem, não sei se você lembra o que estava lá na reportagem, o que é método científico. O que é método científico? É o jeito que a ciência usa para resolver os problemas. Vamos colocar ele em etapas para a gente tentar resolver algum problema, fazer uma espécie de método científico simulado? Então, o método científico é, você observa alguma coisa e isso te gera um problema. Não um problema no sentido ruim da palavra, mas um problema assim, preciso descobrir por que isso acontece. Preciso levantar uma explicação. Aí a gente cria uma explicação. Eu acho que o céu é azul porque foi pintado de azul. Essa é a minha hipótese. Aí você vai lá e testa a sua hipótese. Você vai com um balde de tinta, joga para o alto e vê se pinta o céu. E aí você conclui, fala, não consegui pintar o céu. Então eu vou refazer. Fala, não, acho que não tem nada a ver, acho que ninguém pintou. Deve ter uma outra explicação que eu vou acabar tendo que pesquisar. Quem fez isso desse jeito bonitinho, assim, primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso, foi esse senhor que está aí na tela. Você viu no slide agora há pouco, sabe quem é?
Se algum dia alguém te perguntar quem é o pai da ciência, tem gente que não gosta muito desse termo, mas você que é do 9º ano, talvez esteja pensando que você vai fazer no ensino médio, né, se você vai entrar num lugar que faz prova, vários dos lugares, vários eu não digo, mas alguns lugares que fazem provas, né, processos seletivos para admitir, já cobraram isso em questões. Né? Quem é o pai da ciência? O pai da ciência é esse senhor aí. Sabe quem é? Um senhor chamado Galileu Galilei. Sabe o que ele fez? Uma coisa que eu vou tentar te mostrar exatamente agora. Então, por favor, me acompanhe na hora da curiosidade. É hora da curiosidade. Pois muito bem, aqui na minha frente eu tenho 4 esferas, né? 4 bolinhas de papel. Aliás, 4 bolinhas. Uma delas sendo de papel. Eu não pude trazer para você uma balança aqui para medir na sua frente, porque se eu colocasse na balança, quando eu virasse a balança para você ver, ela ia cair. Então você tem que acreditar em mim. Essa bolinha aqui eu fiz com um papel que já estava usado, né? Pra gente não desperdiçar, e ela tem 10 gramas. Tem 2 folhas de papel aqui. Se você é um pouquinho mais velho, você sabe que eu estou falando errado, né? Essa não é o peso da bolinha, é a massa da bolinha. Eu sei disso, fico feliz que você também saiba. Você pensou nisso, pode ficar feliz com você mesmo. Mas como tem gente que ainda não estudou isso, o pessoal do 6º ano, talvez o 7º não tenha estudado a diferença entre massa e peso, eu vou chamar de peso mesmo, tá? E acho que fica tudo bem. Essa bolinha aqui eu peguei emprestado com os meus amigos do movimento, o professor Felipe e a professora Vânia, uma bolinha de golfe. E anotei a massa dela aqui para não dizer bobagem para você. Ela tem 40 gramas, então ela é pesadinha. Ela já é, ó, a diferença aqui ó, é razoável, né? De 10 para 40 gramas. Uma diferença boa. Esta aqui é uma bolinha de beisebol. Eu também medi e anotei. Ela tem 150 gramas, então ela não é tão dura assim. Mas ela é consideravelmente mais pesada, dizendo de uma forma simples. E essa última aqui, ó, eu não sei como você chama isso aí na sua cidade, no seu bairro. Eu chamo de sinuca, mas tem gente que chama de bilhar, talvez você conheça por outro nome. No final da aula eu vou te mostrar o meu e-mail, você escreve pra mim como é que esse jogo chama na sua cidade. E ela é bem mais pesada, ela tem 220 gramas, ela vai dar uma porrada maior na mesa. Pois bem, a minha dúvida agora, nesse momento, que foi o que Galileu fez, foi qual corpo... Assim, se é verdade que os corpos mais pesados caem primeiro. Então, se eu pegar esta bolinha que é mais pesada que essa e soltar, ela cai primeiro ou não? As duas caem ao mesmo tempo. Na cabeça de um senhor chamado Aristóteles, que você provavelmente já ouviu falar, os corpos mais pesados caíam primeiro. Por quê? Porque é lógico. Faz todo sentido você pensar que os corpos mais pesados caem primeiro. Só que essa ideia de Aristóteles, ela é muito, muito antiga. Aristóteles viveu mais ou menos 330 a.C., ou seja, uma ideia com 2.350 anos, 2.320 anos mais ou menos, né? 2.300 para a gente dar uma arredondada para baixo. As ideias de Galileu, aquele senhor que apareceu no slide agora há pouco, ela é um pouquinho mais recente, 1600 e pouquinho, século 17, mas não é uma ideia nova. O que Galileu mostrou? Aquilo que eu vou te mostrar agora. Então eu vou começar botando essas duas de lado aqui, ó, e fazendo a diferença entre essas duas, a bolinha de golfe e a bolinha de papel. A bolinha de papel normal, você não achar que eu estou te enrolando de alguma forma. Ó, papel, papel. Não tem nada demais, tem nenhum peso aqui dentro. Papel amassado do jeito mais porco que eu consegui amassar. Nada demais. Ela aqui ficou com 10 gramas, 40 gramas. Se os corpos mais pesados caírem primeiro, ela tem que atingir a mesa primeiro. Vamos ver se é isso que acontece. Se você também assistindo pelo YouTube, diminui a velocidade do vídeo. Ou pausa exatamente na hora para você ver se as duas vão cair exatamente ao mesmo tempo mesmo. Leve em consideração que o tamanho é diferente e que eu não sou uma máquina. Talvez eu não consiga botar as duas alinhadinhas aqui, ó, talvez uma fique um pouquinho mais baixa que a outra e tal, mas acho que isso não vai interferir no experimento. E aí você poderia dizer, tá, mas a diferença é muito pequena. A diferença entre as duas é um pouquinho, 30 gramas, tá, tudo bem. Mas pensa na proporção. Se essa aqui tivesse 10 quilos, essa aqui teria 40 quilos, né? Uma diferença e tanto. Vamos ver se as duas caem ao mesmo tempo? Ou se essa aqui, que é mais pesada, vai cair mais rápido? Pensa na tua hipótese. O que você acha? Essa aqui cai mais rápido por ser mais pesada? Observa o resultado. Precisamente ao mesmo tempo, né? As duas caíram exatamente ao mesmo tempo. Fala, mas é porque a diferença de tamanho delas não é tão grande assim. Se você fizesse com uma bem mais pesada, ela cairia mais rápido. Essa aqui, que é bem mais pesada, 200 contra aquela lá, cairia bem mais pesado. Eu vou fazer com uma aqui, ó, um pedaço de papel menor ainda. Esse pedaço de papel tem 5 gramas. 5 gramas. Contra 220 da bolinha. E agora tomara que a minha mesa resista a essa pancada que a bolinha de bilhar vai dar, que vai resistir, vai dar tudo certo. Olha só, hein? Olha a diferença. 5 gramas para 220. Será que essa cai antes? Vamos ver. Não, né? As duas caíram exatamente. Pausa e volta e veja, você está me vendo pelo YouTube, como as duas caem ao mesmo tempo. Galileu imaginou o seguinte, ele imaginou... o peso não faz diferença. Ah, eu posso fazer com a de beisebol também, né? Fazer de beisebol e de golfe, que também são diferentes. Já que eu trouxe ela aqui, ó, vamos ver se elas caem em tempos diferentes.
Não também, né? Exatamente ao mesmo tempo. Galileu falou, eu acho que Aristóteles estava errado. Eu acho que o peso não tem nada a ver com isso. Acho que a grande questão é a força, na verdade não é uma força, né? É uma aceleração que puxa os corpos chamada gravidade. Né? Como todo mundo está na mesma gravidade, tudo é puxado do mesmo jeito. A única coisa que vai fazer diferença é o formato dos corpos. E sabe de uma coisa? Galileu estava coberto de razão. Deixa eu pegar a minha bolinha aqui, ó, para a gente ver o outro lado do papel. Esses dois aqui eram o mesmo papel que eu acabei de cortar. Então, ó, eles se complementavam aqui, eu simplesmente rasguei e amassei esse aqui na sua frente. Se eu amassei ele ficou mais pesado? Óbvio que não. Uma folha de papel aberta, uma folha de papel amassada, tem o mesmo peso, não faz diferença. Se eu soltar os dois, eles caem ao mesmo tempo? Eu espero que você saiba que não. Por quê? Porque se o que faz diferença é o formato dele, se tem atmosfera, se tem ar, é claro que esta folha de papel provavelmente vai cair assim, ó, enquanto que essa folha vai cair direto. Mas o meu provavelmente não serve de nada, né? Vamos fazer e vamos ver. Viu? Essa aqui cai muito mais devagar. Por quê? Porque ela é muito mais leve? Não. Por quê? Porque aqui tem a atmosfera, ela tem um formato muito mais plano e o ar segura ela para ela não cair. Então, o que faz com que os corpos caiam mais devagar ou mais rápido? O formato que eles têm e se existe atmosfera, se existe gravidade, mas a massa, o peso, não tem nada a ver com isso. Se eu soltar a bolinha de bilhar esse aqui, óbvio que elas vão cair em termos diferentes, porque a bolinha de bilhar é pesada, vai cair direto e essa folha vai cair desse jeito aqui. Ó. Mas se eu tivesse num estúdio com uma câmera de vácuo aqui em volta de mim, pode acreditar, os dois iam cair ao mesmo tempo. Se você não acredita, sugiro que você pesquise alguns vídeos a respeito. Aí tem vários, só que eu não achei nenhum muito bom para projetar aqui que eu pudesse usar, né? Mas se você pesquisar assim, derrubando objetos no vácuo, tem vários museus no mundo que já fizeram isso que vão provar para você, ou vão tentar pelo menos provar para você que isso que eu estou falando é verdadeiro. Agora tem uma última pergunta para você com relação a isso. Se eu pegar uma pasta comum dessa aqui, ó, e colocar esta folha aqui, ó, em cima da pasta, e esta bolinha de papel aqui, ó, então uma não está em cima da outra. Se eu soltar, o que acontece? Essa folha aqui fica para trás e o resto cai tudo ao mesmo tempo, os dois se separam. O que acontece? Levante uma hipótese agora, já que você observou, agora o problema é como que elas vão cair? Cria uma hipótese agora. Vão cair ao mesmo tempo ou não? Que eu estou prestes a testar, a gente está prestes a concluir e avançar, refazer se a gente tiver errado. Pensou? O que vai acontecer? Vamos ver. Ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque quando eu coloquei as duas em cima da pasta, eu acabei com a única variável, que era o formato dela, né? Tudo aqui, a atmosfera está segurando a pasta, mas está segurando do mesmo jeito. Então cai tudo ao mesmo tempo. Quem mostrou isso para nós? Que não interessa o tamanho, não interessa o peso, mas interessa assim, o formato, se é muito aberto ou muito fechado. Pensa no paraquedas, né? O paraquedas ele não altera o peso da pessoa, simplesmente faz um formatão assim que o ar segura, né? Para que ela não se esborrache no chão. Quem nos mostrou isso foi o senhor. Fazendo o quê? Ciência, método científico, observando, lendo assim, Aristóteles falou que os mais pesados caem mais rápido. Será? Eu acho que não. Ele fez e chegou a essa conclusão que a gente aceita até hoje. Por isso ele é considerado o pai da ciência. Vou te pedir 1 minuto para limpar isso aqui e estou de volta em 1 segundo. Agora que eu já limpei tudo, fez sentido para você o que é o método científico? Repare que ele não só se aplica a mim, que sou cientista, que sou professor de ciência, aplica a qualquer coisa. Então se hoje você está lá cozinhando, aconteceu alguma coisa, mas por que isso acontece? Se você já fez isso, foi pesquisar, testou, se eu colocar sal antes na água, se eu colocar depois, isso é ciência. Isso é ciência. Isso precisa ficar claro para você que é isso que os cientistas fazem. E que pessoas muito inteligentes já erraram longe daquilo que imaginavam. E isso é normal, isso não tira o mérito deles. Pelo contrário, foi o caminho que foi seguindo até a gente chegar no conhecimento que a gente tem hoje. E além disso, pergunta é, o que mais é importante a gente estudar na prática de ciência e tecnologia? Eu entendi o que é ciência, entendi o que é tecnologia, entendi o que você quis dizer agora, professor, mas o que mais a gente vai estudar então, já que a gente vai se diferenciar só de ciências, tal, o que mais a gente deve ver? 2 coisas principais. Primeiro, hoje na aula não é muito possível porque a gente está fazendo uma aula introdutória e tal, mas sempre que a gente puder construir alguma coisa, fazer um modelinho, é certo que você acha que a bola de papel é um modelinho, mas fazer um modelo para a gente estudar e tal, representar alguma coisa, vamos fazer. É legal de fazer, ajuda a nossa compreensão. Mas é muito importante que a gente estude isso que eu contei para você até agora, a história da ciência, a história dessas pessoas, né? Que foram importantes. Esse senhor aí, Galileu, olha para a figura e vê se você descobre onde ele está. Né? O que te parece que está acontecendo aí no lado esquerdo da figura, no lado esquerdo de quem olha? Ele está sendo julgado, ele está passando por um julgamento muito pesado que quase levou ele à morte. Né? Quase levou ele à morte.
Por que razão? Porque ele falou uma coisa que desagradou um pouco as pessoas na época. Né? Desagradou um pouco. Ele falou que, na verdade, a Terra não era o centro do universo. O Sol era o centro do universo, que nem era uma ideia dele. Né? Outras pessoas já tinham levantado essa bola, mas ele conseguiu, eu não vou dizer provar, mas ele conseguiu novas evidências disso e ele publicou, né, uns escritos dizendo que, na verdade, a Terra não era o centro, o Sol era o centro, girava em torno do Sol e não o contrário. E não gostaram muito do que ele falou. Que para algumas pessoas isso tirava a importância da Terra, do ser humano. Não era bem isso, mas foi o que aconteceu. E ele teve que abnegar. O que significa isso? Ele teve que dizer, eu estava errado, não foi o que eu quis dizer, porque senão ele provavelmente seria morto. Era uma época que esses tribunais realmente levavam as pessoas à morte, as pessoas que eram acusadas desse tipo de, digamos, crime mais grave. Né? Não sei se você considera isso um crime grave, mas na época considerava. E ele teve que dizer, não, eu estava errado, não foi bem isso, o Sol é o centro, está tudo bem, segue o jogo, e aí ele foi perdoado, né? Mas não foi levado à morte por causa disso, mas ele produziu muita ciência num contexto muito difícil. Muito, muito difícil. Tanto é que tem gente que diz que se ele não fosse italiano, ele era italiano, né, Galileu Galilei, se ele fosse britânico, por exemplo, como era Isaac Newton, ele não teria todos os problemas, teria publicado muito mais coisa muito mais cedo. Porque essa influência, especialmente religiosa, né, na Inglaterra não era tão forte quanto era na Itália. Afinal de contas, hoje em dia, inclusive, o Vaticano é dentro da Itália, né, sempre teve uma importância bem grande lá dentro. Mas nós não estamos aqui para fazer juízo de valor, tá? Que absurdo. Não, não é isso. Eu estou te explicando qual foi a história. O que você vai julgar disso, que você conclui disso, problema seu. Não tenho nada a ver com isso. Conclua o que você quiser. Mas estudar a biografia, a história dos cientistas é muito importante. Sabe por quê? Porque senão algumas pessoas têm a impressão que esses cientistas foram pessoas brilhantes que um belo dia uma lampadinha apareceu aqui, assim, plim, daí eles tiveram uma ótima ideia. Não, cara. Galileu era uma pessoa extremamente trabalhadora. Newton era uma pessoa extremamente trabalhadora. Mendel, Darwin, foram todas pessoas que sentaram na cadeira e estudaram, pesquisaram, se dedicaram arduamente ao trabalho. Mendel, para publicar o que publicou, levou quase 10 anos. Não sei se você já ouviu falar dele. O cara que explicou como a genética funciona. Darwin levou quase 20 para publicar o que publicou. Ou seja, muito trabalho, muita dedicação. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já se perguntou se o Sol faz rotação? Se o Sol gira em torno dele mesmo? Que a Terra, você sabe que sim, né? Que ela faz rotação e translação em torno do Sol. O Sol gira? Sim, gira. Faz rotação. Sabe quem descobriu? Galileu. Sabe como? Olhando. Sabe o que custou para ele? A visão. A visão do olho direito. De tanto olhar para o Sol com uma luneta e ver que o Sol estava girando, tinha umas manchas que apareciam, daí desapareciam, perdeu praticamente 100% da visão. Né? Acho que 100% na verdade do olho direito. Você veja o nível de dedicação dessas pessoas, né? Então a gente não pode achar que as pessoas que foram grandes cientistas eram apenas pessoas brilhantes, inteligentíssimas, que um dia estavam sentadas embaixo de uma árvore e tiveram uma grande ideia. Não, é trabalho, é teste, é pesquisa, hipótese, experimento. E isso é que é legal, isso que é importante, né? Isso torna ela acessível para a gente. A gente pode fazer isso, né, o tempo todo. Então estudar a biografia, entender o contexto em que eles fizeram isso, eu acho muito legal. Se você acompanhou as aulas de ciências do ano passado, então se você é do 6º ano e estava no 5º, talvez você tenha visto a aula introdutória também, né, do que é ciência, em que falaram da história de uma pesquisadora chamada Berta Lutz, uma bióloga importante também, né, muitas razões. E hoje eu trouxe uma biografia também, que é a biografia do pai dela, o Adolf Lutz, né, um homem que não era biólogo, era médico, mas gostava muito da natureza e trouxe para nós muito conhecimento, descobriu um certo insetinho que em certas épocas do ano, como essa que a gente está agora, sempre que está calor, começa a nos afetar. Você provavelmente já se ligou de quem é, né? O Aedes aegypti. O Aedes aegypti não foi uma descoberta dele, mas quem descobriu que o Aedes aegypti transmitia, na época, a febre amarela, né, depois se descobriu dengue, zika, chikungunya, foi ele. Então ele tem uma história de vida interessante, eu peguei um vídeo, né, falando para você um pouco da história dele, melhor do que eu seria capaz de falar. Então, assista junto comigo. Imagina a cena, você sem telefone, carro ou internet, sentado horas a fio em um laboratório investigando seres microscópicos que podem desencadear epidemias de consequências inimagináveis. Ao mesmo tempo, imagina ser chamado para várias autópsias enquanto lida com bactérias pouco conhecidas. Tudo isso em um só dia. Essa era a rotina de Adolfo Lutz. Considerado o pai da medicina tropical e da zoologia médica, esse inquieto brasileiro foi um dos responsáveis por não deixar o Brasil viver às sombras frente a doenças de todo tipo. Febre amarela, tifo, peste bubônica, parasitoses e tantas outras ligadas a micróbios. Eu tenho para mim que
a gente estaria antes da Idade Média, hoje, se eles não tivessem tomado o pulso e ido em frente. Com certeza. Uma das grandes mágoas deles todos, principalmente do Adolfo Lutz, que era irascível nessas coisas, foi o seguinte: os médicos paulistanos, os quatrocentões, eles nunca acreditaram nos diagnósticos do Adolfo Lutz. Hoje, em plena pandemia da Covid-19, é impossível não lembrar do trabalho de Adolfo Lutz, nascido há 165 anos, em 18 de dezembro de 1855. E ele morreu há 80 anos. O exemplo de paixão pela ciência é um legado para os pesquisadores que hoje buscam a saída para a pandemia. Ele era um professor, sem dúvida nenhuma, ele tinha uma característica de uma maestria tremenda, mas ele era um homem de laboratório, né? É um pesquisador. Ele gostava de estudar, ele tinha essa paixão pelo estudo, pela, enfim, prática laboratorial mesmo, né? Adolfo Lutz é filho de uma tradicional família suíça. Ele nasceu no Brasil, mas logo voltou com a família para Berna, na Suíça, onde ficou até se formar médico. Recebeu o título de doutor em medicina, frequentou diversas universidades europeias, até que, em 1881, retornou ao Brasil para se juntar à sua família. No Brasil, começou como clínico, mostrando sua habilidade para diagnósticos, mas logo se dedicou à medicina experimental e também à veterinária. Foi pioneiro no campo da eumentologia, em português, claro, o estudo dos vermes. Pode-se dizer que a formação sólida de Adolfo Lutz e a sua versatilidade o colocavam como uma pessoa pouco tolerante ao conservadorismo médico da época. Referenciado pelo cientista francês Louis Pasteur, foi nomeado para ser vice-diretor do Instituto Bacteriológico de São Paulo, que atualmente se chama Instituto Adolfo Lutz. Logo assumiu a diretoria e fez um trabalho de consequências sanitárias que repercutem nos dias de hoje. Ele ficou no Instituto entre 1893 e 1908. Depois mudou-se para o Rio de Janeiro, onde atuou na Fundação Oswaldo Cruz. Sua história no Rio de Janeiro é um capítulo à parte na trajetória de Adolfo Lutz, que morreu com quase 85 anos, cego e fascinado por catalogar anfíbios. Antes de atuar no Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, Lutz vivenciou uma São Paulo em um período de intensa imigração, principalmente por meio do Porto de Santos. Ao lado de outros médicos bacteriologistas, foi capaz de identificar e controlar um surto de peste bubônica, antes que se tornasse uma epidemia de proporções tão significativas como eram as de febre amarela em São Paulo ou a de cólera no Rio de Janeiro. Por falar em febre amarela, tem uma passagem curiosa do Adolfo Lutz em relação à investigação e identificação do Aedes aegypti como transmissor da doença. Ficou em Campinas por 2 meses investigando a epidemia. Nesse tempo todo, usou um mosquiteiro para se proteger das picadas do mosquito. Foi um dos surtos de febre amarela mais severos que ocorreram, e o Adolfo Lutz certamente já devia ter algum tipo de sacação de que era através do mosquito. Sua filha, Berta Lutz, acompanhou a trajetória do pai, tentando preservar a sua memória para a posteridade. A melhor pessoa que define Adolfo Lutz é a própria filha dele, a Berta, né? Que numa entrevista ela diz, falando sobre o pai, ela comenta: meu pai era médico de profissão, mas era um naturalista de coração. Berta destacou-se como bióloga e feminista. Ela merece um roteiro só para ela. Tragicamente, os originais de Lutz e muito do material produzido por Berta quando atuava no Instituto Oswaldo Cruz se perderam em meio ao fogo do Museu Nacional em 2018. E aí ela levou para o Museu Nacional, né, essas coleções, algumas coleções, e e levou toda a documentação. Quer dizer, todo o registro documental do pai, os trabalhos originais, as cartas, tudo. O pesquisador do porte do Adolfo Lutz, ele foi para o laboratório. Agora, você imagina, num laboratório que não trabalhava exatamente com o Adolfo Lutz, ficavam aqueles arquivos lá estacionados, com toda aquela documentação extremamente relevante que ninguém tinha acesso. Estava ali, né? Com desenhos originais que, infelizmente, foi tudo perdido agora com o incêndio do Museu Nacional, né? Isso é uma grande perda. Há muito material produzido sobre Adolfo Lutz que foi preservado digitalmente. Também há muitos causos e questões em aberto. Afinal, como definem os pesquisadores, Lutz levava tudo o que descobria para o laboratório, até conseguir uma resposta.
ele sabia que tudo o que descobriria poderia salvar incontáveis vidas. Interessante, né? Muitos pesquisadores falando da história dele, espero que você tenha aproveitado, não sei se já tinha ouvido falar, se não ouviu, um cientista brasileiro, tem gente que nem acredita nisso, né? Que tem cientista no Brasil, mas tem um monte, né? Um monte de gente muito competente, como o caso do Sr. Lutz. E uma última pergunta, né? Dá para estudar as duas ao mesmo tempo? Ciência e tecnologia caminham de mãozinha dada, assim, e dá para estudar as duas juntas? E eu pergunto para você viu essa reportagem? O primeiro robô vivo do mundo agora consegue se reproduzir. Se não viu, veja, porque eu não vou entrar em muitos detalhes, porque justamente eu quero que você vá atrás disso, tente descobrir. Só dar uma pincelada geral no que foi que aconteceu. Esse robô, que é conhecido por Pac-Man, não sei se esse videogame é da tua época, mais da minha do que da tua, provavelmente, mas a gente no Brasil costuma chamar de come-come, sabe que ele tem um formato redondo com uma fatia de pizza tirada, assim, que ele vai comendo um monte de pontinho? Tem esse formato aqui, ó, chamado de come-come. É um organismo, né, formado de células-tronco de uma rã, que agora descobriu-se isso, né, que é o primeiro robô vivo e está conseguindo se reproduzir. Só que essa reportagem é aí que mora o perigo. Ela tem uma série de coisas assim para a gente analisar. Primeiro, o que eles estão chamando de robô? Porque eu não sei se você reparou, eu falei que é uma célula de rã, uma célula-tronco de rã que foi modificada ali, né, de alguma forma, para esse estudo de célula-tronco. Né? Então qual a definição de robô que eles estão utilizando? Porque não é o que você está pensando. Você está pensando em robô com chip, cheio de fio e tal, não é bem isso. Dá uma olhada no slide de novo, no finalzinho dele ali, ó, olha a frase que eles disseram na última linha. O termo realmente se refere a qualquer máquina que faz trabalho físico útil no mundo. Então repare que eles estão chamando uma célula de robô, entendendo que todo robô é uma máquina que é capaz de fazer trabalho. Que é uma definição mais ou menos, convenhamos, né? Quando você olha assim, o robô é capaz de se reproduzir, eu acho que veio na tua cabeça uma imagem bem diferente, não? Quando eu falei dois robôs se reproduzindo, não quero nem saber do que você imaginou, mas eu acho que você imaginou uma coisa diferente disso. E aí você pode estar pensando agora, falar, mas é uma célula então, e essa célula está se reproduzindo, mas isso é novidade? Célula ser capaz de reproduzir? Não, não é novidade nenhuma. Fala, então o que tem de anormal nisso? Qual que é a grande descoberta? Que na verdade essas células elas têm uns cílios em volta, assim. E os vídeos disso são legais, se você não viu, vale a pena ver. Elas são capazes de pegar as células que estão em volta dela e moldar uma cópia dela mesma, assim, sabe? Então ela pega esse cílio e vai juntando um monte de célula e monta um novo Pac-Man. Essa é a grande sacada e isso até então nunca tinha sido feito. Célula reproduzir, a célula fazer assim, ó, não é novidade. Todo mundo sabe que célula faz isso. Agora, esses robôs conseguindo montar cópias, assim como eles chamaram, né, montar novos bebês, realinhando célula-tronco, é uma bela de uma novidade, né, que vai provavelmente gerar muita coisa legal. Porque como a gente já conversou, célula-tronco é uma baita tecnologia que vai provavelmente revolucionar transplante, tratamento de doença. E é o que é isso? Ciência e tecnologia, né? É uma baita tecnologia, se você pensar nisso, e é ciência pura, 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 pura. Legal? Se não for atrás disso, acho que vale muito a pena. Vamos revisar o que nós vimos hoje? O que nós aprendemos hoje então? Hoje foi uma aula introdutória para a gente entender o que é ciência, o que é tecnologia. Nas outras aulas a gente vai se aprofundar num tema mais específico, mas eu espero que ao final dessa aula você esteja saindo daqui sabendo que ciência e tecnologia são conceitos bem amplos, o que é, né? Um conjunto de métodos sistematizados que ajudam a resolver um problema, então tudo aquilo que a gente falou lá no início. Que o método científico é que ele observe, cria hipótese, teste, pode ser aplicado de muitos jeitos, em muitas situações, corpo mais pesado, qualquer grande pergunta, porque o céu é azul, se a zebra é preta com lista branca, tudo isso o método científico pode ser aplicado. Que as práticas de ciência e tecnologia nos permitem estudar esses assuntos com muitas abordagens diferentes, vendo a biografia, montando modelo, fazendo experimento aqui na hora, coisa que na aula de ciências nem sempre dá tempo, né? E não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado, simplesmente a abordagem é um pouquinho diferente. E eu espero também que você tenha percebido que ciência e tecnologia caminham juntas de mãozinha dada. Dificilmente uma solta a mão da outra, porque elas estão sendo envolvidas em tudo que se produz, né? Em vacina, e praticamente tudo que se produz na área da saúde envolve de alguma forma a ciência e a tecnologia. Para você que já me conhece, você sabe exatamente o slide que eu vou pôr agora. Para você que não me conhece, está me conhecendo agora, sou o professor Henrique, professor das práticas de ciência e tecnologia. Nós ainda vamos nos ver algumas vezes, espero que você sempre aproveite. E eu queria te pedir um auxílio, uma lição de casa. Né? Participa aqui da nossa aula, da aula de curiosidade. Né? Peça autorização para quem precisar pedir autorização dos seus responsáveis e envie para mim uma pergunta por e-mail, um texto, um áudio, um vídeo, um desenho. Está aí o nosso e-mail aparecendo inteiro para você, oficinasdointegral@gmail.com.
E a tarefa de casa é, envie para mim as respostas disso. Por que o céu é azul? Se a zebra é preta ou branca? Por que, e as bolhas são redondas? Por quê? Ou qualquer coisa que você tenha achado mais interessante. E ajude a contribuir com a aula. Eu escuto de muita gente que esse assunto não é importante, não é interessante, isso é meio chato. Então, o que é legal? O que é interessante? Manda para mim. Fala, vamos estudar a tecnologia e astronomia e não sei mais o que? Vamos. Só você escrever que a gente monta a aula pensando nisso também. Tá certo? Fiquem todos bem, forte abraço e até a próxima. Oi, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo.